Olá! Hoje a gente vai mergulhar um pouco no taoísmo, uma tradição riquíssima que mistura filosofia, religião e práticas bem interessantes de autodesenvolvimento. Vamos tentar entender juntos o que faz dela algo tão duradouro e relevante até os dias de hoje. Para a gente entender o taoísmo, é preciso voltar no tempo para uma época de muita desordem na China antiga. Foi nesse cenário que ele nasceu, sabe? Tentando responder a uma pergunta que, convenhamos, é fundamental para qualquer ser humano. Como é que se encontra harmonia no meio do caos? Então, para começar a trilhar esse caminho, que é o significado de Tao, a gente precisa conhecer quem foram os grandes sábios por trás disso. Vamos lá, vamos começar pelas figuras que deram o pontapé inicial, que articularam as ideias centrais do taoísmo. Olha, as raízes do taoísmo são bem antigas mesmo. A gente está falando lá do lendário Lao Tse, séculos e séculos antes de Cristo. Depois dele veio Zhuangzi, que expandiu bastante o pensamento. E o mais legal é que, muito tempo depois, a arqueologia veio e, encontrou textos que confirmaram que essas ideias já circulavam há um tempão. E falando em Zhuangzi, ele tinha um jeito incrível de fazer a gente pensar com umas parábolas, tipo essa do sonho da borboleta. Será que só um homem que sonhou ser borboleta? Ou uma borboleta sonhando que é um homem? A questão aqui é essa, né? Desafiar o que a gente acha que é a realidade. Para ele, a existência é uma coisa só, tudo meio misturado, fluido. Outra ideia genial do Zhuangzi é esse paradoxo, a utilidade do que é inútil. Pensa bem, uma árvore toda torta, que não serve para fazer móveis ou lenha. Ninguém vai querer cortar, né? Então ela sobrevive. É um jeito de dizer que, às vezes, aquilo que a sociedade não vê valor é o que consegue florescer em paz, longe de ser explorado. Ok, mas essas ideias filosóficas não surgem do nada, né? Elas fazem parte de uma visão de mundo completa, uma cosmologia que explica a origem de absolutamente tudo. E tudo, segundo o taoísmo, vem de uma única fonte, algo que nem dá para descrever direito com palavras. E essa cosmologia é fascinante. O universo, para eles, não foi criado por alguém. Ele simplesmente se desdobrou. Começa com um vazio absoluto, o Wuji. Desse vazio surgiu um primeiro movimento, o Taiji. Aí esse movimento se divide em duas forças opostas e complementares, que todo mundo conhece, o Yin e o Yang. E da dança dessas duas forças, nascem as 10.000 coisas, que é um jeito poético de dizer, tudo que existe. Isso tudo nos leva a um conceito central, talvez um dos mais famosos, o Wu-Wei. Muita gente traduz como não ação, mas cuidado, não é ficar parado. É mais como uma ação sem esforço. Pensa na água de um rio. Ela não luta contra a rocha, ela simplesmente contorna. Essa é a ideia, agir em harmonia com o fluxo das coisas de forma eficaz, mas sem forçar a barra. Bem, e como é que essa filosofia tão abstrata vira uma religião? Pois é, vira. E surge uma tradição religiosa riquíssima. O mais curioso é como o panteão de deuses deles é organizado. É como se fosse uma cópia da burocracia do antigo Império Chinês, só que no céu. Uma verdadeira burocracia celestial. Lá no topo dessa hierarquia, a gente tem os três puros. Mas olha que interessante. Eles não são deuses no sentido de pedir adoração ou sacrifícios. Eles são mais como representações, personificações de diferentes aspectos do próprio Tao, da inteligência criativa do universo. Então, se os três puros são mais abstratos, quem põe a mão na massa? Bom, aí entra o Imperador de Jade. Ele é tipo o grande administrador do universo, o chefão da burocracia celestial. É ele quem governa, julga e mantém a ordem cósmica em funcionamento. Descendo um pouco na hierarquia, a gente encontra figuras muito populares, os 8 imortais. E a história deles é fantástica, porque mostra uma coisa central do taoísmo. A imortalidade, a transcendência, não é só pra gente especial. Olha só os arquétipos. Tem erudito, general, musicista. A mensagem é clara. Qualquer pessoa de qualquer origem pode atingir esse estado. Mas nem tudo no taoísmo é sobre o cosmos lá fora ou os deuses no céu. Uma parte enorme da tradição olha para dentro. O corpo humano é visto como um microcosmo, um verdadeiro templo. E mais, um laboratório onde pode acontecer uma profunda transformação espiritual. Essa jornada interior tem um objetivo bem claro, a união com o Tao. E como se faz isso? Através de um processo chamado alquimia interna. A ideia é refinar o que eles chamam de 3 tesouros do corpo: a essência, a energia e o espírito. É um caminho que vai, passo a passo, transformando a matéria mais básica em pura consciência.
E essa alquimia não é só meditação parada, não. Esses princípios todos ganham vida em práticas corporais que muita gente até já conhece, como o Tai Chi Chuan e o Qigong. São formas de aplicar filosofia na prática, usando o movimento e a respiração para cultivar saúde, vida longa e, claro, harmonia. E o mais legal é que essa história toda não ficou só lá na China antiga. O taoísmo viajou, atravessou oceanos e encontrou um terreno fértil para florescer de jeitos novos em muitos lugares, inclusive aqui mesmo no Brasil. Uma figura central para a chegada do taoísmo aqui foi o mestre Liu Pailin. Ele trouxe um sistema de práticas de saúde que se tornou super importante. Para se ter uma ideia do impacto, os ensinamentos dele sobre movimento e serenidade, o chamado Tai Chi Pailin, são hoje oferecidos até no nosso sistema público de saúde, o SUS. E não foi só na parte da saúde. No lado mais religioso, a gente tem a Sociedade Taoísta do Brasil. Eles seguem uma linhagem bem tradicional, a Zhengyi, preservando os rituais, mas com cuidado de adaptar tudo para o nosso contexto, para a realidade brasileira. Chegando ao fim, essa sabedoria de séculos nos deixa com uma pergunta. Uma provocação, na verdade, muito relevante para os dias de hoje. No mundo que vive gritando para a gente ser produtivo, agir o tempo todo, correr sem parar, qual seria o valor de reaprender a agir sem esforço? Fica aí a reflexão.